antes de ver esse vídeo, é bom que você saiba que isso daqui vai conter muito spoiler sobre o final do mangá de Jujutsu. Não recomendo caso não tenha lido ou assistido o futuro anime do último arco. Não quero realmente estragar sua experiência. E quem diria, né, que eu viveria pra ver o mangá de nova geração passar por uma continuação que expandisse o universo tal qual Dragon Ball com Dragon Ball Z. É sério, eu esperava qualquer coisa menos aliens e Jujutsu. Jujutsu Kaisen Mojuro, ou Módulo, foi uma grande surpresa, tanto por ser uma continuação / spin-off de Jujutsu, tanto pelo conteúdo que ele iria abordar, expandindo o seu universo para apresentar seres de outro planeta. E o que eu posso dizer sobre essa novidade? Eu achei muito interessante. Nos 3 capítulos que foram lançados até a data da escrita desse vídeo, que eu espero não ter demorado tanto para lançar, a história apresenta até então um mundo 68 anos após a finalização do mangá original. Tem até mesmo umas tecnologias mais sci-fi, como telas de holograma e umas máquinas um pouco futurísticas. É bem aquela parada sem lógica de funcionar, de tão high-tech. É interessante, eu gosto dessa abordagem. E aqui é onde acompanhamos a história de Yuka e Tsurugi, ambos netos de Maki junto com Yuta. Sim, esses dois se casaram e tiveram filhos. Algo que foi mostrado bem entre aspas no final de Jujutsu, onde vemos o Banda interagindo com eles quando eles eram crianças. A dinâmica apresentada com os dois irmãos eu achei particularmente divertida. O Yuta tinha uma conexão muito forte com a menina e ele deixou pra ela o anel dele. Mas após a morte de seu avô, por causas naturais, inclusive é descrito que a Maki surpreendentemente havia morrido antes e que, após isso, ele foi ficando cada vez mais fraco. Tadinho dele, ele sentia a falta dela. Após isso, o clã decide confiscar o anel, dando ele para o seu irmão, o que gera uma enorme revolta e faz a garota querer treinar e se tornar mais forte para conseguir recuperar aquele item. Mais pra frente temos a visão do Tsurugi, que teve mais conexão com a Maki, por ser mais parecido com ela. E quando criança, o garoto sentiu inveja da sua irmã por também querer um anel. Mas a sua avó diz que ele era forte e não precisava dele, o que acerta ele como um tiro quando o clã decide que ele deveria ser o dono do anel. Isso era uma forma de dizer que ele não era forte, teoricamente, e por isso ele precisava se aprimorar e aumentar sua força, para que, enfim, possa se livrar desse objeto e o devolver para sua irmã. E essa é a dinâmica interessante desses irmãos. Ambos querem ficar mais fortes de seus jeitos. Um quer ficar como Yuta, outro quer ficar como Maki. Inclusive, isso cria umas situações bem engraçadas com a Yuka. Tipo, tem uma cena que ela simplesmente ignora um usuário de maldição só pra tentar primeiro vencer o Tsurugi. Depois ela decide focar no inimigo. Enfim, que tal a gente falar agora sobre o alienígena na sala? Marulu Val Vou Yevori, ou Maru. É um alienígena simuriano que veio à Terra, mais especificamente pro Japão, pra analisar os humanos que possuem uma similaridade com a raça deles, os feiticeiros Jujutsu. Ele é um personagem que me lembra muito Itadori. Inclusive é muito engraçada a dinâmica dele, todo bonzinho, enquanto está fazendo time com 2 otários, que ficam falando que ele pode atrapalhar, que ele vai ser um peso, que ele vai ficar no caminho. É engraçado. Inicialmente ele é apresentado como um feiticeiro estrangeiro pros irmãos, porém mais tarde descobrem a verdadeira natureza dele. O que não dá tanto problema, já que a própria pessoa que havia apresentado ele ao time sabia desse fator, porque isso foi um combinado em um tratado com o ministro das Relações Exteriores, onde temos também um vislumbre da pressão que o líder dessa raça faz, algo que deixa os negociantes extremamente desconfortáveis. E bem, essa é a premissa de Jujutsu Kaisen Módulo, mas o que isso tudo significa? Bem, se você me permite enlouquecer um pouco teorizando, essa vai ser a parte do vídeo que eu vou fazer isso. O que dá de entender que os aliens têm interesses mistos até então. Antes de descobrirem os feiticeiros do Japão, o plano era pousar nos Estados Unidos, devido a serem o país mais poderoso. Até mesmo citado na reunião no Japão que os simurianos já haviam visitado o governo dos Estados Unidos formalmente antes. Mas o que é isso? Será que eles buscam reconhecer força para então partir com uma dominação? Suas intenções até então não parecem nem um pouco claras para mim. Maru tem uma conversa com seu irmão sobre ter entendido que existem tantos humanos bons como também ruins, mas o irmão dele diz que ele deve os observar mais para decidir se haverá coexistência ou conflito. No texto inicial é dito que os simurianos estão procurando refúgio com uma nave-mãe contendo 50.000 habitantes. Então eles só querem ter uma nova casa? Isso é algo que me intrigou bastante. Toda a trama de coexistir ou entrar em conflito parece ser o tema desse novo mangá. Não é à toa que no capítulo 3, a trama é focada em um tigre que saiu da supervisão do seu cuidador, e então se tornou uma ameaça e teve que ser eliminado, porque ele não conseguia mais ver humanos na região como algo além de comida. Uma reflexão que eu vi também e achei interessante foi que
que o tigre e o cuidador poderiam fazer alusão ao Sukuna e o Itadori, onde ao se crescer na barbaridade, Sukuna teria sido incapaz de se conviver em harmonia com os humanos. Porém, talvez a sua reencarnação, que esteja andando por aí 68 anos depois, esteja vivendo uma vida melhor, como humano, e talvez sendo cuidado pelo próprio Itadori. Como ele mesmo diz no final do mangá: vamos tentar de novo, Sukuna, não para amaldiçoar alguém, mas para viver com alguém. Tudo bem que o Sukuna retruca dizendo que ele ainda continua com uma maldição, e ele até reforça isso com a conversa do Mahito, mas ainda assim, no final, dá de ver ele se afrouxando um pouco e indo em direção para tentar esse lado mais humano. Afinal de contas, ele perdeu. Outro tema bem importante que Mojuro parece querer trabalhar é sobre essa questão de irmandade. Os irmãos Okotsu têm seus problemas de diálogo e rivalidade, enquanto Maru e o seu irmão gêmeo parecem ter um relacionamento distante e frio também. Não por causa do Maru, mas sim por seu irmão. Talvez conviver com os irmãos Okotsu o faça pensar mais em tentar ajeitar as coisas com seu irmão, algo que ele já até tentou, chamando para comer uma das comidas gostosas da terra, mas o irmão dele apenas rejeitou, dizendo que estava ocupado. Irmandade é um tema que já estava na obra anterior, seja com as gêmeas Zenin ou com o Sukuna que devorou e assimilou o seu irmão, mas aqui parece ser realmente algo diferente. Inclusive, outro tema que é importante ressaltar, talvez, só que isso daqui acaba sendo mais viagem minha, é o tema de geração. Isso é mencionado um pouquinho, mais ou menos no capítulo 2, onde eles comentam que as interações dessas duas espécies estão nas mãos de jovens, o que talvez seja mais um dos temas possíveis desse mangá, já que, sabe, é algo que tinha até em Jujutsu, onde o Gojo queria confiar 100% numa nova geração para construir um novo futuro. Talvez seja isso, uma nova geração que vai se relacionar melhor uma espécie com a outra, do que velhos que muito provavelmente têm medo um do outro. E falando do Rei das Maldições, é inegável a sua similaridade com os membros dessa raça alienígena, seja pela sua fisionomia diferente ou então as tatuagens, mesmo que tenha tido outras explicações para tais. Se eu pudesse chutar, eu diria que talvez eles vão ter uma conexão com o Sukuna ou com a origem da energia amaldiçoada, como um todo, já que também tem como traçar uma semelhança com a aparência da Tengen após a metamorfose. E é algo bem Naruto Shippuden, parando pra pensar. Os Simurianos e os feiticeiros talvez tenham um ancestral em comum, e quando um humano se influencia a muita energia amaldiçoada, o processo que conhecemos como se tornar mais similar a uma maldição, seja na verdade se tornar mais parecido com alguém dessa raça. Ou eu tô viajando? Isso é bem inegável, pra falar a verdade. Mas acho muito divertido essas teorias de início de mangá. Agora, sobre a volta de personagens antigos, eu acho pouco provável que a maioria do elenco retorne. Acho até um pouco improvável retornar alguém, sinceramente. Tanto pelo tempo que se passou, como também para não fugir muito do tema, já que aparentemente Mojuro terá apenas 3 volumes. O que dá mais ou menos, fazendo um cálculo aqui da minha cabeça, baseando nos padrões, dá mais ou menos uns 24 capítulos. Mas um personagem que fico empolgado para ver a sua aparição é simplesmente ele, o incrível Yuji Itadori. No capítulo 1, no Usuário de Maldição menciona Itadori junto do Gojo, como uma das figuras marcantes durante o jogo do abate de anos atrás. Isso pode insinuar que ele talvez se tornou uma figura marcante nesse mundo, e eu fico muito curioso para ver ele nesse futuro. O final do mangá mostra que talvez o caminho a ser seguido por ele seja justamente de apoiar e inspirar uma nova geração, assim como eu disse anteriormente que era algo que Gojo queria. Então, talvez ele tenha se tornado um símbolo muito grande, ou talvez tenha ficado ranzinza que nem o avô dele. Eu fico muito curioso e espero que mostrem o Yuji. Enfim, essa continuidade de Jujutsu está mega interessante, tanto em seus temas, como também na sua arte, que agora é feita por outro artista que eu não pesquisei muito sobre ele, mas eu tô gostando muito do trabalho dele, e também pelas relações de personagens que está tendo até aqui. Gostei muito desse trio, e a atmosfera do capítulo 3 é toda um caso muito inicinho de Jujutsu. É simplesmente um caso que os estudantes foram lá resolver, e eles conversam um pouco lá depois de resolver esse caso. É bem início de Jujutsu e é algo que faltou um pouco na obra original, porque eles já partiram para arcos mais complexos, mas missões são muito legais. Até agora, realmente está tendo uma atmosfera muito bacana. Sobre as habilidades dos irmãos, eu não citei muito aqui porque não tem muita coisa. Aparentemente o Tsurugi tem uma restrição celestial, e a Yuka tem uma habilidade de artes marciais, com presa de tigre. Me lembra um pouco, enquanto o Maru não mostrou nada, apenas abriu o terceiro olho dele que apagou o usuário de maldição. Acredito que essa expansão de universo foi necessária, ainda
por cima parece que vai ser bem interessante. Só tenho receio de como vão vincular os aliens aos feiticeiros. Talvez fique algo bem parecido com os Otsukisuki de Naruto Shippuden. Mas fica a recomendação, dê o like caso tenha gostado desse vídeo, se inscreva caso queira me acompanhar mais falando sobre essas groselhas que eu gosto de falar, e muito obrigado pela atenção até aqui. Até mais!